Sejam todos bem-vindos ao Be4You Podcast. O convidado especial de hoje, doutora Fernanda Gliber, especialista em geriatria pela USP, e está atendendo conosco todas as segundas-feiras. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mayara. Estou muito feliz de estar aqui, meu primeiro podcast. Primeiro podcast, gelinho na barriga. Sim, um pouquinho nervosa, mas estou muito feliz, tanto de estar aqui, quanto de começar os atendimentos aqui na Be4You. Doutora Fernanda está atendendo em Bauru, né? Está residindo em Bauru e aí vai atender conosco, vai vir para cá toda semana, todas as segundas-feiras. Toda segunda. Isso. Hoje eu convidei ela para a gente falar um pouquinho sobre sarcopenia, né? Um tema que está muito em evidência e ela, como geriatra, pode contribuir com muitos detalhes, com a visão dela para você, né? Para vocês que são idosos ou para você que conhece alguém que tem dúvidas sobre isso, pode encaminhar os nossos vídeos, pode encaminhar o nosso canal do YouTube para assistir na íntegra e pode mandar suas perguntas e suas dúvidas. Doutora Fernanda responde depois com calma a todos vocês. Sim. Então, para a gente começar, doutora, explica um pouquinho para a gente o que é, né? Qual a definição de sarcopenia? Bom, sarcopenia, de uma maneira bem objetiva mesmo, é a perda de massa e principalmente de força muscular que acontece com o envelhecimento, né? É uma perda global, generalizada, não é de um segmento específico do corpo. E essa perda ela vai se acentuando, se acelerando conforme a pessoa envelhece, né? Então, assim, a gente tem mais ou menos o nosso pico de massa muscular em torno dos 30, 35 anos, né? Depois dessa idade, falando o português bem claro, é só ladeira abaixo. Ai, meu Deus, 35. Mas é exatamente isso. A gente começa a perder músculo, né? E conforme a idade vai avançando, essa perda é cada vez mais acelerada. É óbvio que existem algumas situações, né? Quanto menos você não faz nada para tentar reverter ou lentificar esse processo, isso vai acontecendo de uma maneira cada vez mais intensa, né? Mas então, resumidamente é isso, essa perda de massa e de força muscular, né? Só para você ter uma ideia, a partir dos 50 anos, a gente perde mais ou menos de 1 a 2% de massa muscular por ano, né? Então, assim, às vezes, se você é idoso, nunca foi em academia, não conhece muito desse universo, talvez não tenha o entendimento da dimensão que é perder 2% de massa muscular por ano. As pessoas que estão mais ali na academia, na luta para ganhar massa, sabem o quanto é difícil, né? É muito difícil ganhar e, no caso do idoso, é facílimo para perder. Eu acho que é justamente isso. A gente trouxe esse tema para alertar a importância de falarmos detalhadamente do que é, né? Agora, conta um pouquinho. É justamente isso, né? Qual a importância da gente falar tão abertamente, tão detalhadamente sobre esse tema de sarcopenia? Tem muitos motivos aqui, eu posso te dar uma lista imensa do porquê sarcopenia é um tema assim, de extrema importância. Mas, na minha opinião, eu lembro que desde a época da faculdade, assim, me chamava muita atenção por que as pessoas, quando envelheciam, demoravam muito para se recuperar. Então, ficavam internadas um tempão. Por que elas não conseguiam mais andar, né? Eu falava, gente, mas não teve nenhum AVC, não teve nenhum trauma na medula. Por que ela perdeu essa capacidade, né? De andar, de movimentar bem os membros inferiores. Então, isso sempre me chamou muita atenção. Por que quando a gente fica velho, a gente anda tão devagar? Por que isso acontece, né? E depois ali de um tempo, agora como geriatra, estudando bem o tema de sarcopenia, eu entendo que a importância disso não é porque você perde só força muscular e isso justifica todas essas alterações. É tudo que você perde junto com a sua força, né? Então, você perde a sua independência junto com a sua força, né? Então, eu não estou falando que você tem que ir na academia quando você tem mais de 60 ou principalmente até antes, né? Para criar mais reserva de músculo, para você ser, assim, sei lá, não é nada o rei da academia, né? Não é nada disso. É para você conseguir levantar da cadeira sozinho, é para você conseguir brincar com seu neto, é para você conseguir tomar banho sozinho, né? É para você ter autonomia e independência. Então, se eu tivesse que resumir, assim, a importância da sarcopenia é manter a sua autonomia e independência.
Além disso, que já é, assim, muito importante. Sua motivação É principal. o principal. A sarcopenia, ela tá relacionada a vários desfechos ruins, negativos, e isso é extremamente comprovado, né? Os estudos são bem robustos nesse sentido. Então, ela tá relacionada ao aumento do número de quedas, de fraturas, de hospitalização. Então, não é só você internar mais, você interna mais e a internação dura mais tempo. Então, se você poderia internar e sair ali com 3 a 5 dias, se você é um idoso robusto, se você é um idoso frágil, sarcopênico, talvez sua internação leve 2 semanas, tá? Então, tem todas essas questões. Fora ali, aumenta inclusive o índice de óbitos, né, em decorrência de todas essas complicações também. Sim. E assim, até pouco tempo não se falava tanto sobre esse tema de sarcopenia. Por que você acha que hoje está tão evidente? E por que isso é tão tratado como tema principal? Por que você acha que teve esse boom de um tempo para cá? Olha, a sarcopenia é extremamente frequente, a gente vê muito no dia a dia e ela está cada vez mais frequente, acho que ela existe há muito tempo, mas há pouquíssimo tempo atrás, de fato, não se falava porque era um termo que nem existia. O termo sarcopenia mesmo, ele foi descrito pela primeira vez, não tem nem 35 anos, né? A sarcopenia foi reconhecida como um CID, né, no Código Internacional das Doenças, em 2016, se não me engano. Então assim, ela é um bebê dentro da medicina mesmo, assim. Isso, pra gente na medicina, isso é ontem, sabe? Então, e na minha opinião, a gente tá falando mais sobre isso e não falava muito antes, porque antes as pessoas morriam muito antes de ter sarcopenia, né? Então, se a gente pegar ali a expectativa de vida no Brasil em 1945 era de 45 anos mesmo. Então, se você chega no seu pico de massa muscular aos 30, você tem tão pouquinho tempo ali para perder e ter essas repercussões, mas hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas vivem até os 70, 80, 90, 100. Então tem muito tempo ali para a sarcopenia começar a se mostrar e todos aqueles desfechos ruins que eu comentei começarem a acontecer, né? Então eu atribuo isso muito ao aumento da expectativa de vida mesmo. Por isso esse alerta tão grande de falar sobre a prevenção, de uma certa forma, que é a atividade física. Né? Com certeza, com certeza. Antes a gente não estava preocupado com isso, né? Antes as pessoas morriam de infecção, de uma dor de dente, de umas coisas assim, né? E hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente elas morriam por uma doença aguda, né? Hoje em dia as pessoas acabam morrendo mais por doenças crônicas. Então você quer viver mais tempo, mas você quer viver bem por mais tempo. Você não quer viver acamado, dependente, né? Então acho que é muito por aí a importância da gente comentar muito sobre esse assunto e que bom que está sendo cada vez mais falado, né? E que nós temos espaço hoje em dia, né, com tantos meios de comunicação, e que a população pode acessar as informações de forma gratuita. Isso é muito importante. Com certeza, com certeza. Só o envelhecimento que pode causar a sarcopenia ou a gente tem alguma outra causa? Temos outras causas, mas o envelhecimento é o carro-chefe, né? Eu falo que o geriatra, ele não quer atrelar o envelhecimento como fator de risco sempre, mas é inegável que o envelhecimento deixa o indivíduo mais suscetível a desenvolver uma série de doenças, tá? E com a sarcopenia não é diferente. Com o envelhecimento, a gente perde muito as fibras musculares tipo 2, que são aquelas fibras de contração rápida. São essas fibras que você precisa, por exemplo, para levantar da cadeira, tá? E a gente perde principalmente aí na região do quadril, né? O quadríceps aqui, os glúteos. É por isso que um dos sintomas mais, assim, que a gente vê bem marcante é aquela dificuldade de levantar da cadeira. Ou levanta e fica tremendo a perninha, assim, até conseguir ir de uma vez, né? Ele não tem aquela... É a fibra de contração rápida mesmo. Ele não tem aquela força de imediato, sabe? Então, as transferências ficam muito prejudicadas, de fato, né? Mas não é o único fator que pode levar à sarcopenia, né? Então, por exemplo, o sedentarismo, ele está extremamente relacionado à sarcopenia, né? Se você foi uma pessoa ativa ao longo da sua vida, continua, ou mesmo que não foi, mas agora resolveu ser, está praticando exercício físico, você vai ter um risco muito menor. Já o indivíduo sedentário tem
a chance de desenvolver sarcopenia é muito maior. Doenças crônicas que causam uma inflamação crônica no organismo, né? Então, por exemplo, hipertensão, diabetes, o DPOC, né? São doenças inflamatórias crônicas, né? Então, se você não controla essas doenças, você está... Obesidade, né? A obesidade é uma doença inflamatória crônica. Então, você está cronicamente inflamado ao longo de anos e anos, né? E essa inflamação crônica, ela causa um catabolismo proteico, né? Então, ela acaba destruindo ali as suas proteínas, que são fonte para formar os seus músculos, né? Então, acaba sendo um fator de risco também. E um que eu queria comentar, assim, com muita atenção, né, aqui, que eu acho que é algo bem marcante na minha rotina como geriatra, são as hospitalizações, né? As hospitalizações, né? Então, o idoso que interna, ele acaba tendo um agravamento do seu quadro de perda de massa e de força muscular muito intenso e muito abrupto, né? Muito rápido. Porque quando a gente interna, né, a pessoa fica ali restrita ao leito, muitas vezes não tem muita fisioterapia, dentro do hospital é um medo do idoso cair, né, não pode cair de jeito nenhum, então, grade da cama levantada, né, tudo aquilo muito restrito, se for em UTI ainda piorou, né, e a gente tem estimativas de uma perda muito intensa de massa muscular durante essas internações, né, então, a gente estima que um idoso internado ali, restrito ao leito, ele pode perder até 6% de massa muscular por dia. Não é por semana, não é ao longo de meses, é por dia, É muito. né? É muito, gente, é muito, muito, muito mesmo. Então, se você pegar um indivíduo de 60 quilos, que já ali andava devagarzinho, tinha um pouquinho das suas limitações, né? Mas conseguia fazer, né, seu autocuidado ali sozinho, dele interna, sei lá, para tratar uma pneumonia. Precisa tomar antibiótico ali 7 dias, ficou uma semana internado, né? Se ele perder esses 6% de massa muscular por dia, ele está perdendo mais de 300 gramas de músculo por dia. Em uma semana, ele perde quase 3 quilos de músculo. Não é 3 quilos de peso corporal, né? Então, eu acho que a galera que vive ali na academia sabe que para ganhar 3 quilos de músculo é sofridíssimo, né? Então, é o que eu sempre falo. É muito, muito difícil ganhar e é muito fácil perder. Eu acho que esse alerta que você deu sobre a hospitalização e essa perda de massa muscular também deve ser uma motivação muito grande, né, para você que tem lá seus 50 anos e ainda não pratica atividade física. É justamente isso, não é para ser musa fitness e nem muso fitness. Exato. É para pensar nas consequências que muitas vezes a gente não tem consciência e é o que você falou, 7 dias internado para tratar, né, uma pneumonia são 3 quilos. E a independência de eu poder andar, para eu poder levantar, para eu poder escovar os dentes, pentear o cabelo, essa independência nos idosos é primordial, né, doutora? É primordial. E eu até para autoestima, né? Não, para tudo. Imagina, né? Você que tem 60 anos e está assistindo a gente, ou 60, 70, ou você que não tem, que é mais jovem. Imagina você precisar de ajuda para fazer as coisas. Então, a gente vê muito o idoso com aquele sentimento de não querer incomodar, de se sentir um peso para a família, né? Então, essa perda de autonomia, ela... além de aumentar o risco de você cair, de você internar, de você ter inúmeras complicações, aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de isolamento social. É uma bola de neve, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. O que eu acho muito marcante é que, às vezes, por exemplo, pegando um grande idoso, né? Eu vejo muitas famílias falando assim para mim: ah, não, doutora, mas já tem 93 anos e ela ainda consegue, vai ali, faz isso, faz... Sabe assim... Nós já está fazendo demais até para a idade que tem, tá ótima. E às vezes ela até consegue fazer as coisas, tá bem mesmo. Só que muitas vezes esse idoso ele vive no limite dele, assim, de reserva mesmo, sabe? Então ele tá bem, mas ele tá aquele bem ali, um soprinho, qualquer coisinha que acontecer. E a gente está sujeito, por mais que a gente cuide, todo mundo está sujeito a pegar uma gripe, pega uma dengue, né? Quantos idosos, acho que todo mundo que ouvir esse podcast deve, se não conhece algum, já deve ter ouvido uma história de algum idoso que estava bem, internou, voltou para casa, parou de andar e nunca mais andou. Isso é tão comum, né? Sim. E é por isso, né? É aquela dúvida que eu tinha na época da faculdade está respondida. É por isso que isso acontece. Sim. Como identificar essa sarcopenia na prática?
Bom, quando entra na porta do consultório, aquele idoso magrinho, todo consumido, andando devagar e tal, basta olhar, né? Qualquer um vai olhar e vai falar, nossa, esse daí tá sem muito músculo, né? Tá fraquinho. Mas existem alguns idosos que as alterações são mais sutis, né? Que a gente tem que se perguntar algumas coisas. Muitas vezes a queixa no consultório vem como, eu tô caindo toda hora, né? Então, assim, claro que tem mil e umas outras coisas, outras razões que a gente vai ter que olhar para avaliar essa queda, mas às vezes chega com essa queixa, né? Então, o idoso que está perdendo peso, mas poxa, tô comendo, tô fazendo tudo, ou não tenho muito apetite. Então, aquela queixa de perda de peso meio solta no ar, sabe? Que tá caindo, vira e mexe tá internando. Ou aquele idoso que, poxa, realmente não tá andando mais devagar, demora muito tempo para chegar ali na sua sala, né? Então, você começa a perceber os sinais, às vezes, desde a sala de espera mesmo, né? Acompanhando o paciente para chegar. Mas eu acho importante que tem esses sinais, né? Que nós, médicos, no dia a dia, a gente suspeita. Mas você, indivíduo, pode se fazer algumas perguntas para identificar se você é um possível portador de sarcopenia, né? Então, assim... você está com dificuldade para levar sacolas do mercado, por exemplo? Está muito pesado? Antes não era, agora está muito pesado? Eu estou caindo, eu estou andando mais devagar, eu estou me sentindo fadigado, indisposto, né? Enfim, acho que se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, já passou da hora de você fazer uma avaliação, né? Então, a gente tem o feeling por algumas situações, assim, que vão muito relacionadas a isso, a perda de funcionalidade, né? Então, levam a uma suspeita clínica de que aquele indivíduo possa estar com sarcopenia, porque a gente não faz um rastreio para todo mundo, né? É mais quando a gente suspeita. Então, é muito do olhômetro também, essa suspeita, mas não é só isso. E um grande exemplo de não ser só isso é o idoso obeso sarcopênico, por exemplo, né? Porque às vezes chega aquele idoso mais robustinho, mais fortinho, né? Então, ele não é todo... Não, mas se você for olhar, toda aquela massa em excesso, o que tem de músculo é quase nada, né? Então, ele também tem fadiga, ele também cai, ele também tem dificuldade para pegar peso, né? Então, tudo isso eu acho que são sinais de alerta ali para a gente suspeitar. Fazer essas perguntas para você que se identificou com dois sims, né, nessas perguntas, busque ajuda, busque um geriatra, busque se cuidar mesmo, né, doutora? Com certeza. E daí no consultório a gente vai fazer uma avaliação mais detalhada, né? A gente vai sair do olhômetro e vai para medidas mais objetivas, né? Então no consultório a gente avalia várias coisas ali relacionadas, né? Faz uma avaliação da massa muscular daquele indivíduo, da força muscular e do desempenho físico, através desses três grandes pilares que a gente vai ali avaliar se o indivíduo tem, de fato, o diagnóstico de sarcopenia ou não. Isso inclui não só exames laboratoriais, exames de imagem, muito da própria avaliação física. Então, tem vários testes de aptidão física que o geriatra vai fazer no consultório para tentar avaliar ali a sua força, a sua massa muscular, né? Então, da força, por exemplo, né? Quem já passou comigo em consulta já é um clássico, é avaliar a força de preensão palmar. A gente tem um aparelhinho específico para isso, né? Para avaliar essa força. Por quê? Já é muito estabelecido que uma força de preensão palmar reduzida, ela está atrelada a todos esses desfechos ruins aí da sarcopenia, né? Então, é uma maneira da gente fazer uma avaliação. E tem testes também para eu avaliar a velocidade de marcha, né? Para eu avaliar a capacidade do indivíduo de sentar, levantar, quanto tempo ele demora para fazer isso. E alguns exames que corroboram isso, principalmente na avaliação da massa muscular como um todo, que também podem ser realizados. E quando eu falo também de avaliar a aptidão física, é uma maneira também, né, de eu conseguir ver qual é o impacto dessa redução de força e de massa no dia a dia, na funcionalidade daquele indivíduo mesmo. Muito bom. Então, acho que a gente já falou um pouquinho sobre como identificar e avaliar durante a consulta. Como manejar esses pacientes? Qual é o tratamento?
Daí entramos num quadro complicado, porque as pessoas elas querem soluções muito rápidas, né? Esse é um grande problema. Quando a gente fala de todo o impacto negativo, de como é importante tratar, e daí na hora a pessoa fala, tá bom, doutor, eu tenho sarcopenia. E aí, cadê meu remedinho, né? Cadê meu... Eu ia brincar falando isso. Não, gente, pra gente falar de tratamento de sarcopenia, é a duplinha imbatível que não tem como sair dela, que é exercício físico e nutrição adequada. Não tem, a gente pode até comentar aqui sobre algumas suplementações, algumas coisas, e assim, justamente pelo fato de ser um tema que está sendo cada vez mais estudado, a gente tem expectativa, sim, que tenham soluções que ajudem. Mas muito provavelmente vão ajudar em conjunto com exercício físico e uma nutrição adequada, tá? Daí, se a gente começar ali pelo exercício físico, né? Daí, exercício físico resistido. Então, pacientes não me venham com caminhadinha, só caminhada hidroginástica. Não, é muito importante, é legal, tem que fazer, ajuda, mas quando a gente fala de sarcopenia, não é o suficiente, tá? Então, você pode sim fazer o seu exercício aeróbico, não tem problema, mas exercício resistido é exercício de força, tá? E daí... ele que é essencial e primordial quando a gente fala Nada bate. E daí, assim, o ideal é o exercício de força é na academia com acompanhamento de um educador físico. E frequência, o que é o ideal? O ideal, quanto mais melhor, eu sempre falo, né? Mas pelo menos 2 vezes por semana a gente recomenda. Cada vez mais a tendência dos estudos é já estarem puxando para no mínimo 3 vezes por semana, trabalhando ali os principais grupamentos musculares, né? E daí, assim, existe aquela coisa de, o idoso não pode pegar muito peso, tudo levinho, tudo fraquinho. E não, né? Existe uma intensidade adequada, um nível de repetições adequado, que o educador físico vai conseguir acompanhar, indicar, né? Agora dá para fazer, poxa, tá indo bem? Agora eu vou progredir. Tem uma dor crônica tenho dor no quadril, tenho dor... Então, às vezes, eu vou investir um pouquinho mais nesse primeiro momento em repetição do que em carga, né? E aos poucos eu vou adaptando aquela carga conforme aquele idoso tolera. É por isso que é tão importante ter esse acompanhamento. A gente sabe que não é a realidade de grande parte das pessoas ter um personal ali acompanhando, mas o melhor cenário, o cenário ideal é o exercício físico resistido nessa frequência, acompanhada por um profissional. Sim, e por isso a gente se alegra tanto em também poder dizer que realmente a clínica foi feita pensando em todos, né? Quando você chegou, né, que eu te mostrei, olha, essa academia, né, esse espaço aqui foi feito realmente pensando em poucos pacientes, poucos alunos e realmente um trabalho de atenção para poder cuidar desse público. Né? É fundamental. Você sabe que foi o que me encantou logo que eu conheci a clínica. Nossos olhinhos brilham, né? Muito. Porque eu acho que, de maneira geral, nenhum médico, nenhuma especialidade médica faz nada sozinho. A gente precisa de uma equipe multi para as coisas estarem alinhadas. Mas no universo da geriatria, a multi, os outros profissionais, eles ganham um protagonismo muito grande, né? O geriatra sozinho, nada. Como que eu sei orientar algumas coisas em relação ao exercício físico e eu oriento justamente por saber que muitos dos meus pacientes não vão ter acesso a um personal que acompanhe. Então, o que eles vão receber de orientação vai ser primordial, minhas, mas né? Assim, vai ser primordial para ele dar o primeiro passo, né? E aquela coisa, o ideal é o personal, mas nem sempre o ideal é o real. Então, a gente trabalha muitas vezes com o que tem. Acho que é papel do médico, sim, saber orientar o básico, se puder, se der certo, ótimo, acompanha. Se não, a gente orienta, porque sim, é melhor do que nada, né? Pode não ser o ideal, mas é melhor do que nada, né? Qual a orientação e a importância para a geriatra relacionada à intervenção nutricional? A gente falou um pouquinho sobre proteínas. Quer partilhar algo mais que você acha importante que faltou? Ou não, a gente não está falando que a gente vai dar, né? Não é a nutrição, a gente vai encaminhar para o nutricionista. Mas como geriatra, que você comentou um pouquinho, acha que faltou alguma coisa a gente falar? Falando em nutrição, né? Porque a gente falou um pouquinho de exercício físico, mas
precisamos ir para a dupla, né? Sim. Não é só o exercício físico, é a parte nutricional, sim, né? Então, a partir do momento que eu diagnostiquei aquele indivíduo com sarcopenia, né? Eu vou indicar para ele os exercícios resistidos, na frequência correta, na intensidade correta, se ele puder acompanhar, enfim, conforme a gente conversou. E eu tenho que fazer uma avaliação nutricional desse indivíduo, né? E daí eu sei que acho que justamente por ser um tema que está sendo muito falado ali em rede social, todo mundo atrela muito exercício físico resistido, proteína, né? E sim, precisamos de uma grande ingesta de proteína, mas no idoso especificamente, você vai começar antes. Você precisa ver se esse idoso não está desnutrido, né? Se ele não tem uma deficiência calórica associada, né? Porque se é um indivíduo que está desnutrido e eu vou dar proteína, toma aqui esse whey protein, né? Então, toma essa proteína aqui. Ele vai pegar essa proteína e ele vai usar essa proteína não para formar músculo, né? Para anabolizar ali os músculos. Ele vai usar essa proteína para sobreviver, né? Porque ele não tem nada, ele está em déficit calórico de tudo, né? Então, assim, primeira coisa é avaliar essa... Tem várias ferramentas que a gente usa ali, né? Então, para conseguir avaliar, tanto de medidas antropométricas, quanto... Enfim, várias coisas que podem ser vistas ali no consultório. E se esse indivíduo está desnutrido, eu tenho que fornecer uma quantidade adequada de proteína, mas eu também tenho que fornecer uma quantidade adequada de caloria. E o mais importante, eu tenho que me questionar por que ele está desnutrido. Tá? Então, assim, tem alguma causa, tem alguma doença por trás? É um idoso que está deprimido, por isso ele está comendo menos? Às vezes o idoso às vezes está tomando muito remédio, aqueles remédios estão afetando o sabor da comida, né? E as próprias alterações relacionadas ao envelhecimento, né? Uma das queixas muito frequentes é: não come nada, não tem fome, não quer comer. Acontece muito o apetite, o paladar do idoso, ele sofre algumas alterações com o envelhecimento, sim, né? Desde lá das papilas gustativas, então a gente tem algumas alterações fisiológicas, alterações relacionadas à parte dentária também, né? Então, antigamente, às vezes, não se cuidava muito dos dentes, então, próteses frouxas, mal adaptadas, dentes em mau estado de conservação, dificulta a mastigação. Tudo isso faz com que o idoso ele prefira alimentos mais, digamos que mais fáceis de comer, mais palatáveis e mais fáceis de mastigar e de engolir, que são os carboidratos. As proteínas, principalmente proteína animal, né, carne, frango, peixe, não entra nessa conta, né? Então, a gente já tem esse déficit muito grande relacionado a isso. Mas podem ter outras coisas por trás que tem que ser investigadas, né? Para entender por que aquela desnutrição está acontecendo. E daí você vai agir em tudo que nós vamos comentar aqui daqui para frente, mas você vai agir na causa também, né? Daquela perda de peso, né? Muito bom. Bom, e daí você chegou de comentar da nutrição de suplementação, né? Sim. Bom, vamos lá. A partir do momento que você diagnosticou a parte, se ele está desnutrido ou não, para saber o quanto que você tem que fornecer de caloria, a gente chega na estrela, que são as proteínas, né? Então, sim, a gente tem que indicar, né, as proteínas, ter uma dieta hiperproteica ajuda aquele indivíduo idoso a formar mais músculo, tá? E daí uma coisa que é importante falar, Mayara, é que o idoso, ele precisa de mais proteína do que o adulto jovem. O idoso precisa de mais proteína. E, curiosamente, na fase da vida que você mais precisa de proteína, é a fase que eles menos querem comer proteína, né? É por todos esses fatores aí que eu comentei, né? E eles precisam de mais proteína por quê? Porque muitas vezes eles absorvem menos proteína, eles tomam muitos remédios que dificultam a absorção das proteínas, eles têm mais doenças crônicas, hipertensão, diabetes, que também fazem um catabolismo proteico mais importante, né? E tem uma coisa chamada resistência anabólica, que o idoso tem bastante. Então, por mais que você forneça essa proteína para ele, ele tem mais dificuldade em conseguir fazer com que essa proteína ajude a formar músculo, né? Então, por essas e outras que ele precisa ingerir uma quantidade maior. Se você pegar o que é uma dieta normoproteica para um indivíduo jovem, a normoproteica do idoso é mais, tá? Então, ele tem que ingerir mais proteína. E daí é muito difícil, né? Porque você vai calcular ali a quantidade que ele precisa ingerir de acordo com o peso. Sim.
E daí, gente, quando a gente vai pôr no papel, é muito difícil atingir as metas. Sim, muito. uma mudança gradativa, né, para conseguir ir chegando na meta final, se diz. Não, e são hábitos de uma vida inteira. Você chega com uma pessoa, ela come assim há 80 anos. Para você falar, não, agora de café da manhã você vai comer 3 ovos, você vai comer... Não vai. E às vezes não é só que, né, mudar um hábito. É tudo isso. Ele não tem paladar para isso, ele não tem vontade, ele não... Sabe? Eu acabo insistindo muito, né, no consultório em proteína animal. Não por ela ser melhor do que a proteína vegetal, outros tipos de proteína, não, né? Os estudos são bem inconclusivos nesse ponto. Então, se o indivíduo é vegetariano, vegano, ele pode muito bem atingir as suas metas proteicas. Só que a quantidade de proteína por grama que a gente tem na proteína animal, ela é maior, né, do que o que a gente tem na vegetal. Então, se o idoso não come muita proteína animal, ele tem que comer uma quantidade de proteína vegetal muito grande para atingir as suas metas. Mas, de maneira geral, mesmo o idoso que come carnes, enfim, como o idoso que não come, atingir a meta é uma luta, é um desafio diário, e é por isso que, muito frequentemente, os idosos que acompanham regularmente aí com geriatra acabam ganhando um suplemento de proteína, né? Às vezes a gente precisa, em associação a essas mudanças de dieta, então o nutricionista vai entrar na jogada, vai ajudar, vai orientar quais são os alimentos que são mais ricos em proteína, né? Para ele conseguir o máximo possível dentro da própria dieta. Sim, mas com os alimentos. Com os alimentos, mas muitas vezes é necessário, né, você acabar suplementando, né? Sim. Usando um suplemento de proteína associado. Com quanto, para quem está nos ouvindo, né? Com quantos anos você acha que a gente pode trazer os pacientes para consulta com a geriatra, né? Que a gente está falando sobre sarcopenia e todas as consequências, né? De não praticar atividade física, não comer corretamente. O que é o ideal? A gente fala em prevenção, né? Acompanhar com a geriatra como uma prevenção mesmo. Exatamente. O geriatra, ele é um grande clínico, né? Então, assim, antes de fazer a minha residência de geriatria, né? Ou antes do geriatra fazer a residência de geriatria, ele faz uma residência de clínica médica. Então, nós somos clínicos gerais, né? Que o pessoal popularmente conhece dessa forma. Só que na residência, quando a gente está ali mais focado na geriatria, a gente aprende algumas particularidades ali do funcionamento do organismo do indivíduo idoso, que é diferente, né? Eu não gosto muito de ficar comparando pediatria com geriatria, mas às vezes, para as pessoas entenderem, essas comparações são necessárias. Então, do mesmo motivo que você leva o seu filho no pediatra e não no clínico geral, é exatamente pela mesma razão, porque algumas alterações fisiológicas do organismo acontecem diferente conforme a gente envelhece, tá? Mas mesmo assim, a gente consegue atender a população mais jovem também. Até porque, assim, Mayara, a grande parte das doenças que a gente vê hoje, elas não começam agora. Você não ficou sarcopênico com 70 anos, você começou a ficar lá nos seus 30 anos. Né? Então, se você talvez tivesse cuidado e recebido essa orientação quando você tinha 35, 36, você não estava com dificuldade de levantar a cadeira com 80. Porque eu vejo que é exatamente a comparação que você fez. Quando a criança, a gente leva lá, anual, no pediatra e acompanha. Quando a gente se torna adulto, a gente só vai ao médico quando a gente tem algum tipo de desconforto, alguma doença, alguma dor, e a gente vai no especialista, né? Então, se eu tenho ou no ortopedista, ou especificamente no reumato. E por que não, né, ter um geriatra para te acompanhar a partir, por exemplo, dos 50 anos, né? Quando tiver alguma queixa específica, sim, vá ao especialista. Mas a importância... A minha resposta sempre é quanto antes, melhor, né? Se você for ver quando a pessoa é considerada idosa, a partir dos 60 anos, né? Mas os problemas começam tão antes disso, né? Então, a gente pode intervir tão antes disso. Eu sempre falo, o geriatra, ele não é o médico para quando você envelheceu. Ele é o médico para quem quer envelhecer bem. Então, quanto antes essas preocupações já começarem a rondar, né, a sua cabeça, é porque está na hora, né? Sim. Então, a gente avalia algumas doenças crônicas e trata, né? É muito comum que o indivíduo idoso
tome, às vezes, uma lista imensa de remédios, acompanhe com diversos profissionais. Uma das grandes vantagens do acompanhamento do geriatra é conseguir gerenciar um pouco a saúde daquele indivíduo. Para ele não precisar ficar indo, isso aqui eu vou no ortopedista, isso aqui eu vou no reumato, isso aqui eu vou no cardio. Ele não consegue nem assimilar tanta orientação. Então, o geriatra consegue dar uma coordenada ali nos cuidados, então isso é bem importante também, né? Então, ajuda muito. Mas eu espero, pelo menos, que com o tempo as pessoas criem essa cultura de ir com um pensamento de prevenção. Né? Eu quero ir para evitar que isso aconteça. E não ir quando as coisas já estão tão difíceis que a gente fica ali naquele... A gente não consegue agir em prevenção. Quando as coisas estão muito caóticas, assim, você fica apagando incêndio de uma certa forma, né? Até você conseguir controlar tudo aquilo para começar a falar de prevenção, e a gente sabe que a gente tem que começar para ontem, mas é muita informação às vezes, né? Então, assim, quanto antes, melhor, sem dúvida nenhuma. Doutora, muito obrigada por esse bate-papo, foi muito importante ter você conosco. Acha que a gente quer compartilhar mais algo que faltou? A gente falar sobre sarcopenia? Ou acha que... Olha, a gente falou, eu acho que o principal é isso, né? Eu acho que o principal que as pessoas têm que saber é isso, né? As intervenções nutricionais e o exercício físico, tá? E tomar um pouco de cuidado com muito do que se vincula nas mídias por aí, né? Porque hoje em dia se fala muito sobre alguns outros tipos de suplemento que têm o seu valor, né? Então, acho que só pontuar um pouquinho, por exemplo, sobre a creatina, né? Acho difícil a gente falar, às vezes, de sarcopenia e pelo menos não citar a creatina. A creatina é um suplemento muito importante mesmo, né? Só que não é só... A gente precisa de várias coisas funcionando bem, né? Se a gente for olhar o mecanismo de ação ali da creatina, ela ajuda, né, a você ter reservas adequadas de fósforo para liberar uma quantidade boa de ATP, que é a principal fonte de energia da célula mesmo. Então, ela é muito boa para exercícios, né, de curta duração e de alto gasto, né, energético, que são os exercícios resistidos mesmo. Então, o indivíduo ganha muita performance, o pessoal usa muito, né, para ganho de performance, e a gente vê que ela ajuda muito também a melhorar o ganho de massa muscular e de força. Só que todos, né, os estudos, eles comprovam esse benefício no indivíduo que está fazendo o exercício de força regularmente, né? Então, os maiores benefícios da creatina são naqueles indivíduos que fazem os exercícios ali pelo menos 3 vezes por semana, né? Então, assim, eu acho que as pessoas vão ouvir por aí em relação à suplementação, mas nada disso vai ser bom isoladamente se não vier associado à dupla dinâmica do exercício e das intervenções nutricionais de dieta mesmo, né? Então, é isso. Eu acho que cada dia surge uma novidade a mais, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto para ouvir, né? Será que realmente não tem algum benefício e tal? Mas não achar que a gente vai encontrar uma solução mágica e poder abandonar o que realmente faz sentido, o que realmente funciona. E a gente tinha comentado um pouquinho sobre as canetinhas de emagrecimento, né? Sobre alguns estudos. Partilha um pouquinho com a gente. Hoje em dia, uma grande preocupação, né, quando a gente vai estudar sobre sarcopenia, é esse boom aí dos análogos de GLP-1, que são as canetinhas emagrecedoras, né? Dá um certo medo, né? Porque a gente pensa, poxa, será que esse indivíduo que está perdendo o peso de uma maneira tão rápida, tão intensa, né? Será que ele não vai perder muito músculo também? Será que não vão aumentar os casos de sarcopenia? Então, é uma preocupação aí que cresce cada vez mais. O que a gente tem de estudo até agora mostra que se o indivíduo ele está fazendo os exercícios resistidos regularmente e mantendo um acompanhamento nutricional com uma boa ingesta proteica, não, né? Os análogos de GLP-1 não vão favorecer a incidência de sarcopenia. Nosso grande medo é que, infelizmente, muitas pessoas estão usando por conta própria, sem acompanhamento médico. Não faço exercício, não tenho tempo. Daí só usa a canetinha, não faz esse acompanhamento. Então, para esses indivíduos,
sem dúvida nenhuma, a nossa previsão é de que nós vamos ter muitos problemas com essas pessoas, né, no futuro. E não é um futuro muito longe, não. É um futuro bem próximo, tá? Mas se usado de maneira correta, a princípio, pelo que a gente tem até agora disponível na literatura, é seguro. Muito bom. Muito obrigada. A gente está muito feliz em receber você em Santa Cruz, atendendo conosco na Be4You. E esperamos que vocês também tenham gostado. Qualquer dúvida, é só procurar seu agendamento na Be4You. A doutora Fernanda está disponível para atender vocês. Eu que agradeço, tá? Pela oportunidade de vir aqui falar sobre um tema que é muito importante, né? E que eu acho que o meu papel não é só assistencial, é de educação em saúde mesmo. Então, ter um espaço onde a gente possa compartilhar esse tipo de informação é muito importante. Eu acho que você está mais do que de parabéns. A Be4You é muito exemplo disso. E eu estou muito feliz de estar aqui. Foi muito bom. Vai ser o primeiro de muitos. E os próximos a gente vai trazer mais profissionais para falar com a gente. Combinadíssimo. Vamos trazer um time de força. A gente traz um nutricionista e o educador físico. Nossa, daí sim. Fechou. Obrigada, doutora. Obrigada a todos vocês também, pessoal.